Meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma de nossas videoaulas. Sou o professor Ícaro Castro e hoje falaremos sobre o importante assunto da ecologia, que são os ciclos biogeoquímicos. Então, para não perder o costume, segue o fio. O nome desse conteúdo descreve bem o que ele estuda. Então vamos lá. Ciclos biogeoquímicos. Ciclos de realmente haver um ciclo. Veja aqui, por exemplo, que é um ciclo do nitrogênio. Então há um início, não há nem um início, nem um fim. É sempre como se fosse um ciclo, algo eterno. E por que biogeoquímico? Porque são elementos químicos que ciclam entre a Terra e a vida. Então, ciclos biogeoquímicos nada mais é do que uma ciclagem dos elementos químicos entre a matéria viva e a matéria não viva. Já falamos em aulas anteriores do ciclo do carbono e da água. Então vejam isso caso não tenham assistido. E agora vamos falar sobre o ciclo do nitrogênio. Então, um ciclo, sempre que vocês forem assistir, forem estudar ou forem explicar um ciclo, vocês podem começar ele de qualquer lugar, uma vez que ele não tem um início e um final definido. Então, qualquer lugar pode ser iniciado para explicar um ciclo. Então, vamos começar com o nitrogênio atmosférico. Então, lembrem que o ar que nós respiramos tem cerca de 21% de oxigênio e cerca de 79% de nitrogênio. Então, nitrogênio é o gás mais abundante na atmosfera. Quando você inspira, entra no teu corpo nitrogênio e oxigênio. Entra principalmente nitrogênio. Mas como o corpo não consegue absorver esse nitrogênio na forma gasosa, nós precisamos de outro processo para ter esse importante composto, esse importante elemento químico que faz parte, por exemplo, do teu DNA, faz parte da tua proteína e assim está difundido por todo o teu corpo. Então veja, o nitrogênio ele se encontra em sua maior quantidade na forma gasosa na nossa atmosfera. E esse nitrogênio ele é fixado. O que é fixação de nitrogênio? É quando o nitrogênio ele é tirado da atmosfera e transformado em um composto que pode ser absorvido pela maioria dos organismos. Então, isso é nitrificar. Tira ele da atmosfera e coloca ele, por exemplo, no solo. Quem é que faz essa nitrificação? Bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, elas pegam o nitrogênio atmosférico e elas fixam esse nitrogênio. Como é que elas fixam? Elas pegam o N2 e fixam em NH3, na forma de amônia. Então, a amônia, ela se encontra no solo. Então, esse composto, que agora está no solo, ele pode ser melhor absorvido ou utilizado por outros organismos. Além da fixação do nitrogênio, que forma amônia, também vamos destacar aqui a decomposição. Então, lembrem, vocês quando liberam seus dejetos, quando urinam ou defecam, ou outros animais, ou pedaços de folhas, ou pedaços de árvores, enfim, a matéria morta em geral. Essa matéria ela está cheia também de nitrogênio.
Porque, é claro, todo ser vivo tem proteínas. E as proteínas, e claro, material genético. E tanto proteína quanto material genético tem como base nitrogênio. Então, quando acontece uma decomposição, também acontece a liberação de amônia. Então, ele pega os compostos orgânicos e, ao decompor esses compostos, principalmente bactérias e fungos, acontece a transformação desse material em amônia. E isso tu vai chamar de decomposição do nitrogênio. Então, tanto a decomposição do nitrogênio quanto a fixação, eles formam substâncias nitrogenadas, como, por exemplo, a amônia. Só que a amônia, ela não é uma substância facilmente absorvida pelas plantas. Inclusive, já destaco para vocês que a forma que nós, animais, conseguimos obter a amônia é através da alimentação. Então, as plantinhas têm que absorver para que a gente consiga obter esse nitrogênio. Então, as plantas não absorvem perfeitamente o nitrogênio na forma de amônia. E nesse processo, vamos destacar o gênero Nitrosomonas, que são bactérias que fazem a nitrosação. O que é, professor? Nitrosação. Elas pegam a amônia e transformam essa amônia em nitrito. Beleza? Então, elas pegam a amônia e transformam ela em nitrito. Existe também outro processo, que é a nitratação, onde bactérias como a Nitrobacter, ela pega esse nitrito e forma com ele nitrato. Beleza. A bactéria faz isso porque ela é boazinha? Não. É porque nesse processo, tanto de nitrosação quanto de nitratação, ela consegue energia. Ou seja, ao transformar amônia em nitrito ou nitrito em nitrato, ela consegue liberar energia utilizada nos seus processos metabólicos. Então é por isso que ela faz esse processo. E, claro, isso permite com que a planta absorva muito melhor compostos orgânicos, porque as plantas elas têm facilidade de absorver na forma de nitrato. Não quer dizer que a plantinha não consiga absorver de outra forma, depende da planta, do tipo, da espécie, enfim. Mas é sabido que a forma de nitrato é a melhor forma de obter esse nitrogênio. Então, quando esse nitrogênio ele vai ser absorvido através das raízes pelas plantas, tu chama isso de assimilação do nitrogênio. Esse nitrogênio ele pode posteriormente ser desnitrificado, inclusive na decomposição também, e isso libera novamente nitrogênio para a atmosfera e aí se pode reiniciar o ciclo. Observa que a única forma que o boi, por exemplo, representando aí o grupo dos animais, tem contato com o nitrogênio é pela alimentação. Então, não somente o boi, como qualquer outro animal. Para conseguirmos nitrogênio, nós precisamos das plantas, porque a planta absorve do solo, ela guarda o nitrogênio. Ah, professor, mas eu sou 100% carnívoro e não como planta, não como nada de planta. Mas se tu come um animal, por exemplo, um boi, ele inicialmente obteve aquele nitrogênio da planta. Então, indiretamente, veio de quem? Na verdade, diretamente veio da planta, tá bom? Então, esse é o ciclo do nitrogênio. Observa a questão aqui. O nitrogênio é essencial para a vida e o maior reservatório global desse elemento na forma de N2 é a atmosfera. Os principais responsáveis por sua incorporação na matéria orgânica são micro-organismos fixadores de nitrogênio, que ocorrem na forma livre ou simbionte com plantas. Os grandes ciclos biogeoquímicos do planeta, Embrapa tal. Animais garantem suas necessidades metabólicas desse elemento pelos animais. Vamos lá. A absorção do gás nitrogênio pela respiração? Claro que não.
Ingestão de moléculas de carboidratos vegetais. Incorporação de nitritos dissolvidos da água consumida. Transferência da matéria orgânica pelas cadeias tróficas. Protocooperação com micro-organismos fixadores de nitrogênio. Então você, aluno do tio Ícaro, claro, não vai errar uma questão dessa. Você pode pensar em ingestão de carboidratos vegetais. Mas aí você lembra do nome carboidratos, que tem principalmente carbono, oxigênio e hidrogênio. Não tem nitrogênio nesse composto. Então, você comer um carboidrato não é ingerir nitrogênio. Mas quando você fala aqui, transferência da matéria orgânica pelas cadeias tróficas. Resposta correta. Então, letra D de Deus, que questãozinha besta. É muito importante o nitrogênio para a agricultura. As plantas dependem, não só as plantas, como toda a cadeia trófica depende diretamente desse nitrogênio. Então, muitas plantações, elas fazem uso de fertilizantes que têm grande quantidade de fósforo, enxofre e, claro, nitrogênio, para que seu solo fique disponível para o crescimento das plantinhas. Agora, isso gera um problema. Por quê? Porque parte desse nitrogênio, quando é adicionado, é na parte superficial do solo. Uma parte ela vai realmente chegar ao solo, mas outra parte ela fica ali superficialmente e quando chove ela é escoada. E ao ser escoada, ela pode chegar a um corpo d'água, deixando um rio, por exemplo, com grandes quantidades de nitrogênio, de fósforo, de enxofre, o que é alimento para várias bactérias. Então as bactérias e outros organismos crescem, e não só bactérias e outros organismos, mas também plantas que cobrem a superfície aquática, naquele processo de eutrofização, onde plantinhas vão crescer na água e vão cobrir o espelho d'água. Esse espelho d'água coberto, ele diminui, claro, a formação de oxigênio, porque grande parte dos organismos produtores não vão ter acesso ao sol e assim atrapalha diretamente a cadeia alimentar aquática. Destaco também organismos micorrizos e do gênero Rhizóbio. Os micorrizos, eles são fungos que se associam a plantas, ao solo, e eles fazem aí uma protocooperação, onde os dois organismos se beneficiam. Os micorrizos, os fungos, eles ganham abrigo nas raízes das plantas e, claro, alimento. E as plantas, elas ganham a capacidade de fixar nitrogênio, uma vez que os micorrizos e também os rizóbios, eles conseguem pegar o nitrogênio atmosférico, ou seja, eles fixam o nitrogênio na forma de matéria orgânica. O gênero Rhizóbio ele está muito associado a leguminosas. Várias leguminosas, como feijão, por exemplo, possuem essas bactérias que têm a mesma função dos micorrizos. Eles ficam nas raízes. O que é que eles ganham? Abrigo e alimento. O que é que eles geram de bom? Disponibilizam nitrogênio para a plantinha. Então, por fim, mas não menos importante, o ciclo do oxigênio. É importante frisar que o oxigênio ele é fundamental para a geração de energia. Então, para que vocês usam oxigênio? Vocês podem dizer que é para respirar. Concordo. Mas respirar nada mais é do que um processo de gerar energia. Então, a principal finalidade do oxigênio é energética. Vejam aqui, ó. Vocês pegam a glicose, por exemplo, da alimentação, que vem da plantinha, não sei, e a água. E nesse processo de respiração, que se usa o oxigênio, vocês pegam a glicose e o oxigênio, a glicose pela alimentação, o oxigênio pela inspiração, e obtêm energia e liberam como produto a água e o gás carbônico. E os fotossintetizantes fazem o contrário, eles pegam a água juntamente com o gás carbônico da atmosfera
e fixam isso na forma de glicose e liberam oxigênio para a atmosfera. Então, essa é a única forma que o oxigênio pode ser formado, pela fotossíntese e também, claro, pela camada de ozônio. O ozônio, ele é O3, 3 moléculas de oxigênio juntas. Esse ozônio, devido aos raios solares, ele pode formar oxigênio, ou seja, o O3 se quebra formando O2, ou mesmo o oxigênio atmosférico, ele pode formar ozônio. É como se fosse um ciclo, onde há uma transformação. É importante que a gente frise que a camada de ozônio é muito importante para a vida, porque ela protege contra a incidência dos raios solares. Se não tivesse camada de ozônio, não existiria, por exemplo, vida animal na Terra, uma vez que a nossa pele ressecaria com os raios solares. Então essa camada é fundamental. Mas aí nós temos um problema, que é o buraco que está sendo formado na camada de ozônio, inclusive com gases como CFCs, que atuam destruindo a camada de ozônio. Então é importante que se evite poluição à atmosfera para que a camada de ozônio sempre esteja presente e assim consiga existir vida animal na Terra. Então, o oxigênio se transforma em ozônio ou o ozônio em oxigênio. Beleza. O oxigênio ele é usado na respiração. Qual a função dele? Ele é o receptor final de elétrons, ou seja, naquela cadeia respiratória que já trabalhamos anteriormente, o oxigênio ele recebe elétrons e com isso ele forma o quê? Água. Então, o oxigênio tem a função na respiração. Quando o indivíduo respira, ele forma o quê? Dióxido de carbono, gás carbônico. É um produto liberado da quebra da glicose, por exemplo. Então, quando a glicose é quebrada, grande parte do carbono é liberado na forma de CO2. A planta e outros fotossintetizantes pegam esse CO2, certo? Juntamente com a água, pegam esse CO2 e a água, e com isso ela forma glicose e gás oxigênio. Eu quero frisar para vocês que a planta faz isso não porque é boazinha com os animais, mas é porque é o processo dela. Inclusive, a fotossíntese apareceu primeiro do que os animais. Então, o processo foi criado e os animais aí, não foi assim que aconteceu, mas para facilitar a explicação, eles viram a possibilidade energética e aí começaram a usar o oxigênio. Mas, claro, antes dos animais, organismos procariontes já fizeram isso. Tanto é que existem bactérias aeróbicas, bactérias que utilizam o oxigênio. Outro ponto que eu quero frisar é que as plantas elas produzem oxigênio, mas também usam oxigênio. Então, planta também respira. Planta faz fotossíntese, mas planta também respira. Isso é muito importante ter em mente. Questãozinha básica. Nos grandes centros urbanos, a venda de geladeiras dobrou. Esse é o principal motivo para o aumento de consumo dos clorofluorcarbonos, os CFCs, no Brasil, onde o produto é usado como resfriante. A emissão de poluentes como CFCs está ligada a um sério desequilíbrio ecológico que compromete claro, letra A de que questãozinha besta, camada de ozônio, como eu falei para vocês. Esses gases, eles destroem a camada de ozônio. Então, nós temos que ter cuidado porque o ozônio funciona como uma proteção para a vida na Terra, principalmente para os animais. Então, meus queridos alunos e alunas, no mais é isso, se cuidem e até a próxima.